Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Vamos ler novamente a primeira frase do verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Vamos ainda um verso mais, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ainda na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Finalmente, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Conforme foi anunciado previamente, o tema geral desse encontro é liderança espiritual. A parte específica, o tema específico, sob minha responsabilidade, é esse assunto da liderança espiritual, como visto na vida de Paulo, de Pedro e de João. Antes de abordar diretamente esse tema, queridos irmãos e irmãs, penso que existem algumas considerações que penso serem de extrema importância nesse assunto liderança espiritual. Nós vamos buscar fazê-las do modo mais objetivo e didático possível, e que o Senhor nos ajude a considerarmos então aos seus pés esses assuntos. Primeira consideração preliminar de muita importância. Todo o compromisso e atividade do Espírito Santo é fazer da plenitude de Cristo uma realidade universal. Me permitam, vou repetir uma vez mais. Todo compromisso e atividade do Espírito Santo é fazer da plenitude de Cristo uma realidade universal. Vamos procurar ilustrar isso com alguns versos da Epístola aos Efésios. Os irmãos sabem que no capítulo 1 de Efésios, no verso 23, Paulo diz que Cristo é aquele que tudo enche em todas as coisas. Na mesma epístola, no capítulo 4, verso 10, Paulo diz que Cristo é aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Nesses dois versículos nós vemos que, por um lado, o compromisso e o ministério do Espírito Santo é encher todas as coisas com Cristo. Para isso ele foi enviado, essa é a sua missão, esse é o compromisso, essa é a atividade do Espírito Santo. Encher todas as coisas com Cristo. Mas também nós podemos afirmar pela mesma epístola, capítulo 1, verso 10, que a segunda parte, ou o segundo aspecto
do ministério do bendito Consolador é encher Cristo com todas as coisas. Por um lado, encher todas as coisas com Cristo, porque Cristo é aquele para quem foram criadas todas as coisas. Por outro lado, encher Cristo com todas as coisas, porque, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 2, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, é de extrema importância para nós, podemos até mesmo dizer que esse tópico citado aqui não é uma consideração, mas é um axioma bíblico, em particular neotestamentário. O Espírito Santo foi enviado com um compromisso. E baseado nesse compromisso, ele exerce a sua atividade. E qual é? Encher todas as coisas com Cristo. E encher Cristo com todas as coisas. Esse verso 10 do capítulo 1 usa uma palavra certamente conhecida dos irmãos, a palavra convergir, que aparece apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. A outra vez é Romanos 13, 9, traduzida ali na nossa versão em português por resumir em Cristo todas as coisas, seria a ideia dessa palavra do capítulo 1, verso 10. E ela significa, na língua original, reunir, agrupar, conectar coisas que antes estavam desagrupadas, descoordenadas, desconectadas de Cristo, reunir essas coisas, agrupá-las, mas não apenas isso. Além de reuni-las e de agrupá-las, colocá-las, todas as coisas, debaixo de um único cabeça universal. E nós sabemos, evidentemente, que esse cabeça universal é Cristo. Então, irmãos, essa é a primeira consideração preliminar de imensa ajuda necessária para compreendermos o que significa liderança espiritual. Nós sabemos que essa palavra pode ser usada de uma maneira inadequada, de diversas formas. Então, compreendermos que, em termos de liderança espiritual, Cristo está exaltado no trono e enviou a partir dali o seu Espírito Santo para realizar essa obra de reunir, agrupar e colocar todas as coisas debaixo dele, Cristo, como único cabeça, e por outro lado, encher todas as coisas do universo com Cristo, é então de grande importância para nós e regula o nosso entendimento de liderança espiritual. Em outras palavras, após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, que como Filho de Deus é o líder, foi Ele quem disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele é o Filho de Deus, o profeta de Deus, o sacerdote de Deus, o rei segundo o coração de Deus. Após completar sua obra e ascender, Ele envia dos céus, da sua posição exaltada, o Espírito Santo, para então executar essa obra com a qual Ele se comprometeu, a terceira pessoa do Deus triuno, o Espírito Santo, que é exatamente reunir todas as coisas e colocá-las debaixo do encabeçamento de Cristo. Encher Cristo com todas as coisas. E encher todas as coisas com Cristo. Então, essa é a primeira consideração. A segunda delas é decorrente da primeira. Se é verdade bíblica o que acabamos de dizer, então, toda obra chamada cristã tem que passar por um crivo. E esse crivo é a sua eficácia em ampliar a medida de Cristo por todo o universo. De novo, vamos colocá-lo de outra maneira. O teste real de toda obra chamada cristã é a sua eficácia em ampliar a medida de Cristo neste universo. Claro, porque se o Espírito Santo veio com esse compromisso e com essa atividade, qualquer obra que se chame cristã e seja genuína e autêntica, ela tem uma finalidade e uma única finalidade: ampliar a medida de Cristo nesse universo.
Se essa tal obra cristã, seja ela qual for, tenha ela o título que tiver, não cumpre esse serviço, então ela não coopera com o trabalho de Deus pelo Espírito Santo. Então essa é a segunda coisa importante. Mas antes de passarmos para a terceira, ainda decorrente dessa, precisamos falar ainda um pouco mais sobre essa segunda. O que seria ampliar a medida de Cristo nesse universo? Ah, irmãos e irmãs, esse assunto da medida de Cristo é tão relevante, que se pela bondade e misericórdia do Senhor nossos olhos forem abertos, nunca mais serviremos ao Senhor da mesma maneira. A medida de Cristo é o centro do interesse do Espírito Santo. Vamos de novo colocar a mesma coisa de outra forma. Tudo o que conta para Deus é Cristo. Nada mais conta para Deus. Tudo que tem valor, tudo que traz satisfação, tudo que traz alegria ao coração de Deus é o seu próprio Filho. Este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu contentamento. Provérbios capítulo 8, quando fala da sabedoria pré-encarnada, figura de Cristo. Provérbios 8, a partir do verso 22 até o verso 31. Aquela sabedoria ali é personificada. No verso 12 do capítulo 8 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então essa sabedoria em Provérbios 8 não é um atributo de Deus, porque um atributo não diz eu. E no versículo 12 a sabedoria diz eu a sabedoria. Então a sabedoria ali é personificada, porque se refere àquele que é a sabedoria de Deus. Ele, Cristo, se nos tornou da parte de Deus, Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. E quando aquela sabedoria personificada é descrita ali em Provérbios 8, é dito dela que ela estava diante do Pai. Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, quando as primeiras obras eram executadas, ali estava eu, diz a sabedoria, e eu era as suas delícias, o Filho, delícias do Pai, eu era o seu arquiteto, eu recreava-me perante Ele no seu mundo habitável, eu encontrava minhas delícias junto aos filhos dos homens. Que texto mais precioso, mostrando nosso Senhor Jesus, a sabedoria pré-encarnada, Provérbios capítulo 8. Então, tudo que conta para Deus é o seu Filho. Qualquer obra cristã que não contribua de alguma maneira para ampliar a medida de Cristo está falida. Qualquer obra cristã que chame atenção para si mesma e não para Cristo está falida. Qualquer obra cristã que assuma o lugar de centralidade no que concerne ao eterno propósito de Deus está falida. Porque Cristo é o único objeto de interesse de Deus o Pai. Então, a medida de Cristo é o teste real de toda a obra cristã. Agora, irmãos, me permitam citar pelo menos duas passagens para nos ajudar nesta consideração tão importante e preliminar para entendermos esse assunto tão sério, tema dessa conferência, liderança espiritual. Se você abrir sua Bíblia em Atos 17, no versículo 31, Paulo está concluindo aquele sermão maravilhoso, falado aos ouvidos de filósofos epicureus e estoicos no Areópago, em Atenas. Atos 17. No versículo 30, o apóstolo Paulo coloca, podemos dizer assim, todos aqueles filósofos em uma cadeira de réus. E de uma maneira muito ousada em Cristo e pelo Espírito Santo, ele diz a eles: Deus não levou em conta os tempos de vossa ignorância. E lembre-se que ele está falando ali com a nata da sabedoria grega do momento. Deus não levou em conta os tempos de vossa ignorância. Porém agora ele notifica a todos que em toda parte se arrependam. E preste atenção no verso 31. Ele diz assim, concluindo o seu sermão: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. E agora nós temos duas expressões aí notáveis. A primeira é em justiça, já que a preposição aí na língua original é exatamente o em, que
traduzida para o nosso português, pode ser traduzida como é o caso aí da maioria das versões, talvez aqui. Há de julgar o mundo com justiça, a palavra é em, a preposição em, na língua original, em justiça. Logo na sequência, então, da frase, segue assim, por meio de um varão. E aí nós temos de novo a mesma preposição na língua original, é o em de novo, em um varão, que pode ser traduzida por meio de, como está aí. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Claro que esse varão é o varão aprovado por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz nesse versículo que Deus vai julgar o mundo não apenas em justiça, mas Deus vai julgar o mundo em um varão. O que julgar o mundo em um varão nos diz? Vamos colocar assim, o Senhor Jesus Cristo é a vara ou varão medida de Deus. Irmãos, que importante é compreendermos isso. Por quê? Porque Deus irá colocar, e já está em certo sentido colocando, começando pela sua casa, sua igreja, a hora de começar o juízo. Pela casa de Deus é chegada, diz o apóstolo Pedro na sua epístola. Então Deus irá trazer todas as coisas do universo, e a igreja está incluída no que cabe a ela. Todas as coisas do universo serão trazidas para serem medidas aos pés deste varão, medida de Deus. Podemos dizer que esse Senhor Jesus, o varão aprovado por Deus, o glorioso Cristo, é esse metro de 100 centímetros, esse metro completo de Deus, diante do qual todas as coisas do universo serão medidas. Por isso, a colocação que fizemos, número 2. Toda obra cristã será testada com relação à medida da sua eficácia em ampliar a medida de Cristo nesse universo. Porque Cristo é o varão medida de Deus. Se nós medíssemos todas as coisas como Deus mede, que diferença isso faria para nós? Nós não iríamos buscar a quantidade de psicologia que existe numa pregação cristã, nem de autoajuda. Nós não iríamos testar a obra de Deus pelos seus números e nem pela sua popularidade. Nós não iríamos medir uma reunião da igreja no sentido de que ela nos deu mais ou menos conforto e nossas emoções foram mais ou menos tocadas. Nós iríamos medir todas as coisas, toda a palavra, toda a pregação, toda a obra, toda a reunião, todo o ministério, todos os relacionamentos, pela medida de Cristo. Quanto de Cristo há neste assunto? Essa é a única pergunta que nós deveríamos fazer. Mas como nós somos impressionáveis, e nos impressionamos com o que não deveria nos impressionar. Mas isso não muda o fato de Deus. A única coisa que conta para Deus é quanto de Cristo há em determinada pessoa, em determinado relacionamento, em determinado assunto, palavra, pregação, ministério, obra, reunião, louvores e tudo mais. Um texto ainda para nos ajudar, ainda nessa segunda consideração. Já dissemos, numa outra vez, que aquele quadro que aparece nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, eles são únicos, maravilhosos. Porque no capítulo 1 de Apocalipse, sem entrar em muitos detalhes, pelo menos nesse momento, talvez falemos um pouco mais quando tocarmos no assunto de João, mais no final da semana. No primeiro capítulo de Apocalipse, nós temos um quadro magnífico. Cristo Jesus glorificado, na visão de João. João descreve desde os cabelos, alvos como a neve, até os seus pés como bronze polido. Cada item mostrando algo da glória desse varão medida de Deus. Ele é o varão aprovado por Deus. Ele é o varão baseado no qual Deus mede e medirá todas as coisas do universo. Então João o descreve. Quando nós vamos ao capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o que nós temos? 7 assembleias. Por quê? Porque a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se há de vir por nós, que será daqueles que não obedecem o Evangelho? Então, no capítulo 1, nós temos Jesus Cristo, na visão de João, em sua glória, ascenso. No capítulo 2 e capítulo 3, 7 assembleias. E sabe, irmãos, tente fazer um quadro na sua mente. O que temos ali é uma assembleia após outra em uma fila indiana. E elas vão se apresentando diante daquele que é o varão medida de Deus. Então a primeira assembleia que se apresenta é Éfeso. Quando Éfeso se apresenta aos pés do Senhor, esse varão medida, ele vai então medi-la. E ele mede de modo tão justo. Ele diz: eu te louvo, porque em ti há labor, porque em ti há perseverança, porque em ti há discernimento espiritual. Provaste falsos apóstolos e os achaste mentirosos. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu melhor amor, a primazia de teu amor. O Senhor está medindo uma a uma daquelas assembleias de acordo com o seu próprio caráter. Ele não busca naquelas assembleias nada mais do que ele próprio é para elas. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, o Consolador, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se a assembleia em Éfeso falhava no amor, não é porque seu Senhor não era amor, mas porque ela não soube permanecer no seu amor. Tudo que o Senhor busca em cada uma das assembleias dele é aquilo que ele próprio é. Ele não pode buscar o que ele não é. As assembleias não são luz, essencialmente falando. As assembleias são candeeiros. Cristo é a luz. Então o que ele busca nos seus candeeiros? A si próprio. Porque ele é a luz. Então em Éfeso ele busca amor. Ele reivindica amor. Ele faz essa demanda, porque ele é amor. Em Esmirna ele busca fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Por que ele busca fidelidade na Assembleia de Esmirna? Porque ele é a fiel testemunha. Ele não busca nada em Esmirna que ele não seja para Esmirna. Compreendeu isso, irmão? Quando ele se revela a Pérgamo, a próxima Assembleia, ele se revela como aquele que tem na boca uma espada afiada de 2 gumes. Por quê? Livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que essa espada é para separar, é para dividir alma de espírito, juntas e medulas, o que é carnal do que é espiritual, o que é terreno do que é celestial. E Pérgamo era uma assembleia misturada. O que faltava em Pérgamo era separação, ou santidade. Por que o Senhor busca santidade em Pérgamo? Porque Ele é o santo de Deus. E assim nós vamos por todas elas. Quando ele escreve a Sardes, o que ele está buscando em Sardes? Tens nome de que vives, mas estás morto. Ele é a ressurreição e a vida. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens. Então ele não busca nada em Sardes que ele próprio não seja para Sardes. E o que faltava em Sardes era vida. Nas 7 assembleias, o Senhor apenas busca e reivindica aquilo que ele próprio é. Ele é o varão medida de Deus. Essa é a segunda consideração preliminar. A terceira e última, antes de entrarmos então diretamente no tema. Se as duas coisas que colocamos são verdade, então a terceira é uma consequência também das duas primeiras. Liderança espiritual é simplesmente a nossa cooperação com o Espírito Santo neste seu compromisso e atividade. Liderança espiritual é nossa cooperação com esse líder com L maiúsculo, o Consolador, o obreiro de Deus com O maiúsculo, o Espírito Santo, nesse que é o seu compromisso e a sua atividade, quais sejam, encher todas as coisas com Cristo e encher Cristo com todas as coisas. Então o que é liderança espiritual? É termos o privilégio de nos postarmos como cooperadores de Deus, chamados por Ele. Não foste vós que escolhestes a mim,
Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. Liderança espiritual é nossa cooperação com o Espírito Santo no seu compromisso e na sua atividade de encher Cristo com todas as coisas e todas as coisas com Cristo. Agora, irmão, decorrente dessa colocação, se então nós nos achegarmos a Deus diante do privilégio que temos de sermos os seus cooperadores, só há uma alternativa, digamos assim, para Deus. Deus terá que tratar conosco. Se nos achegarmos a Deus para cooperarmos com seu propósito, Deus terá que tratar conosco, para que a nossa medida de Cristo e a nossa estatura espiritual estejam sempre crescendo. E aqui, irmãos, há uma advertência tão grande para nós todos, porque se isso não acontecer, então brechas serão proporcionadas para aquele que está interessado em destruir tanto a obra de Deus quanto os servos de Deus, o diabo. Se Deus não tratar conosco, essas brechas serão então proporcionadas para que o inimigo destrua a obra de Deus e até mesmo os seus servos. Então essas são as 3 primeiras considerações para levarmos aos pés do Senhor e meditarmos nelas. Nenhum de nós tem nenhuma incumbência se não veio do Espírito Santo. Nenhum de nós pode ser levantado por ninguém a não ser que seja o Espírito Santo. Nenhum de nós pode ser equipado por ninguém que não seja o Espírito Santo. Nenhum de nós pode ser discipulado por ninguém que não seja o Espírito Santo. Então, João 16, o versículo com o qual abrimos esse tempo, diz exatamente isso. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Quem nos guia é nosso líder. Ele vos guiará a toda a verdade. E por que Ele tem essa capacidade? Ah, quanta aplicação preciosa há nesse versículo, quando nós transportamos isso para ministério espiritual, porque esse é o ministério do Espírito Santo. Então é dito que esse Espírito da verdade, Ele que é o líder de Deus, Ele vos guiará, e vos guiará a toda a verdade, revelando-nos mais das belezas, glórias, suficiência do nosso Senhor Jesus. E Ele nos guiará a toda a verdade, por quê? Leia de novo o verso com atenção. Porque Ele não falará por si mesmo. Percebeu essa nota aí, irmão? Quanto ela é exortativa para nós? Se o nosso ministério confere com o ministério do Espírito Santo, se é o próprio ministério do Espírito Santo que tem encontrado vasos adequados, por sua graça, vasos que Ele mesmo tem forjado, então esses vasos não podem, não devem falar por si mesmos. Quão exortativa é essa colocação para nós? Não somos pregadores de ideias, de interpretações bíblicas, de doutrinas particulares. Não falará por si mesmo. Nós não devemos achar isso ou achar aquilo. Nós não fomos chamados para pregar a nós mesmos, experiências, testemunhos. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo escreveu assim aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Então o Espírito Santo guiaria os que pertencem ao Senhor, como ele disse, aos seus, nesse discurso de João 16. A toda a verdade, porque ele não falaria por si mesmo, mas ele diria tudo o que ele tivesse ouvido. E aí temos um outro elemento importantíssimo nesse versículo. Como nosso querido irmão nos lembrava ontem à noite, se o que chamamos de ministério ao Senhor e à sua casa se baseia em ocasiões em que somos visíveis, então nós somos fracassados. Oséias capítulo 14, verso 5, um lindo verso, mostrando como se cresce na casa de Deus. E como nós podemos, pela graça do Senhor, nos tornar mais e mais responsivos à forma e aos limites como Ele quer nos usar. Aquele verso tão lindo e tão gráfico, o Senhor diz assim a Israel, pela boca de Oséias, Oséias 14, 5.
Eu serei para Israel como orvalho. Deus, a fonte da vida. Sem o orvalho, nada de vida na terra. Eu serei para Israel como orvalho. Agora, o que Israel será para o Senhor? Veja o que ele diz. E ele crescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Essa é uma planta que não existe nos catálogos botânicos. Da terra para cima, ela tem a aparência de um lírio. Da terra para baixo, grossas raízes do cedro. Da terra para cima, uma vida de fé simples e despretensiosa, lírio. Mas da terra para baixo, grossas raízes do cedro. Você sabe que, segundo os estudiosos, esse cedro pode alcançar até 100, 120 metros de raízes. Ninguém derruba um cedro. Mas quando se olha esse cedro da terra para cima, um lírio, frágil, que fenece. Como nosso querido irmão Stephen Kong disse certa vez, a vida espiritual e o serviço espiritual são naturalmente sobrenaturais. Sobrenaturalmente naturais. Então, queridos irmãos, se nós não temos tido para com o Senhor esses ouvidos, João 16:13, então nós não temos serviço nenhum a oferecermos, nem a Ele e nem a sua casa. Quando o sacerdote foi ungido, Levítico capítulo 8, o primeiro lugar onde aquela unção, aquele óleo era aplicado, era nos seus ouvidos. A partir daí, na sua orelha direita. A partir daí, aplicado no polegar da sua mão direita e, posteriormente, em seguida, no polegar do seu pé direito. O que isso nos fala? Não podemos nos envolver, colocar nossa mão em nada que o Senhor não esteja envolvido. Não podemos nos envolver com nada que nós não tenhamos ouvido da parte do Senhor. E da mesma maneira com relação aos pés. Não podemos caminhar com nada nem com ninguém que de alguma forma não nos tenha sido conduzido e aprovado pelo Senhor da obra. Ouvidos, mãos e pés. Então, tendo colocado essas três coisas, vamos buscar hoje, iniciar, e amanhã, se o Senhor permitir, concluiremos a primeira parte relativa a Paulo. Se nós entendemos o que é liderança espiritual, então todas as vezes que usarmos esse termo, evidências de liderança espiritual, guarde o seu ouvido. Porque nós não estamos colocando Paulo em nenhuma plataforma. Ele mesmo nunca se colocou em nenhuma plataforma. Ele diz, nós temos sido considerados até agora como um lixo do mundo e uma escória de todos. Vós sois ricos, nós somos pobres. Vós chegastes a reinar. Paulo escreve de maneira até mesmo irônica aos coríntios, tão soberbos, e entendendo errado o significado da obra de Deus. Então, quando falamos sobre liderança espiritual, nós estamos falando sobre cooperação com o Espírito Santo. Podemos mudar a palavra se quisermos, liderança espiritual para cooperação com o Espírito Santo. Porque Ele é o líder na obra de Deus. Nós temos 3 textos inicialmente. 2 deles dizem quase a mesma coisa. 1 Coríntios 11:1 e Filipenses 3:17, que já lemos. Paulo exorta tanto os coríntios quanto os filipenses a que sejam seus imitadores. E escrevendo aos filipenses, ele usa a palavra modelo. Na língua original é tipos. Essa palavra tipos fala literalmente de um molde. Os mais antigos aqui talvez se lembrem da chamada tipografia. Nome que os mais novos não vão conhecer. Tipografia é um nome antigo para gráfica, onde havia aqueles caracteres que moldavam então as letras para se imprimir aqueles periódicos. A tipografia. Paulo diz, nós somos tipos, ou modelos, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Tão claro, simples, seguro e ousado era esse servo do Senhor. Esse mordomo fiel e prudente na casa de Deus, a quanto o Senhor forjou esse vaso tão inadequado, Saulo de Tarso, um furioso perseguidor da igreja, ignorante dos desígnios de Deus, eu que noutro tempo era um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, são palavras dele, a Timóteo. Mas ele diz assim, mas aprove a Deus
por sua misericórdia, me chamar, para que eu me tornasse modelo de tantos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então a palavra modelo, tipos. Que ousadia de Paulo. Ele sabia o quanto o Senhor tinha trabalhado e estava trabalhando em seu coração, forjando e forjando, por meio de aflições, por meio de irmãos, por meio de falsos irmãos, no meio de patrícios, no meio de bárbaros, em naufrágios, em vigílias, segundo a Epístola aos Coríntios, forjando um vaso, para que fosse como que um tipo, ou um molde, para que outros pudessem então ser abençoados e servidos. Então esses são os dois versos, Coríntios 11:1, Filipenses 3:17. O texto que lemos de Gálatas 6:17, quando ele conclui sua epístola aos Gálatas, ele diz: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas. A palavra marcas aí é estigma, também usada no nosso português. Eu trago no meu corpo o estigma, as marcas do Senhor Jesus. E sem dúvida ele está se referindo às marcas da cruz. Irmãos, das 13 epístolas que Paulo escreve, 2 delas são, podemos dizer, autobiográficas. Nenhuma das outras 11 tem essa característica. E elas são 2 aos Coríntios e Filipenses. Paulo gerou em Cristo as 2 assembleias. A Assembleia dos Filipenses tinha uma relação muito particular com Paulo, de amor, inclusive, e cuidado. Os irmãos sabem que quando ele estava preso, naquela prisão registrada em Atos 28, eles enviaram pelas mãos de Epafrodito um donativo a Paulo. E aquele donativo foi pelas mãos de Epafrodito e uma carta voltou para os filipenses. Se eles soubessem disso, eu acho que eles tinham dado uns 10 donativos para receberem as 10 cartas. Porque essa carta aos filipenses é tão maravilhosa. E, na verdade, um dos motivos centrais dessa carta é a gratidão daquele embaixador em cadeias que estava agradecendo os filipenses, porque se ocuparam, se associaram com ele nas suas tribulações. Você se lembra que ele conclui sua epístola assim, em Filipenses 4:10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque renovastes uma vez mais a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, aquele lindo texto, né? Paulo está agradecendo os filipenses, se expondo muito de sua vida e de seu ministério na epístola aos Filipenses. Mais ainda ele faz na segunda epístola aos Coríntios. Em Filipenses nós temos 4 capítulos, em 2 aos Coríntios nós temos 13 capítulos. Então muitos estudiosos chamam a epístola de Paulo, 2 aos Coríntios, de a autobiografia de Paulo. E é nela, com a ajuda do Senhor, que nós vamos nos basear hoje e amanhã. E vamos buscar extrair algumas evidências da vida de Paulo, como esse cooperador, esse mordomo fiel e prudente na casa de Deus, esse vaso que o Senhor forjou de uma maneira tão maravilhosa, tão profunda, tão única, para que ele pudesse usar essas palavras. Observai os que andam, segundo o modelo que tendes em nós. Aos Filipenses mesmo, no capítulo 4, ele escreve assim: o que vistes, o que ouvistes, o que aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que ousadia, irmão, desse que sabia os caminhos que ele tinha percorrido em Cristo Jesus, o caminho da cruz. Então, nós selecionamos essa epístola, 2 de Paulo aos Coríntios, particularmente por esse motivo. Essa é, das 2 únicas, das 13 epístolas, essas 2 únicas, Coríntios e Filipenses, são epístolas em que Paulo expõe sua vida e seu ministério, e particularmente 2 aos Coríntios. Agora, quando contrastamos 1 aos Coríntios com 2 aos Coríntios, o que nós temos? 2 epístolas para a mesma assembleia. Por que nós escolhemos 2 aos Coríntios? Na primeira epístola aos Coríntios, nós temos carnalidade. Na segunda epístola aos Coríntios, nós temos espiritualidade. Na primeira epístola aos Coríntios, nós temos divisões. Na segunda epístola aos Coríntios, nós temos harmonia. Na primeira aos Coríntios, nós temos a falta da cruz na vida dos coríntios. Em 2 aos Coríntios, nós temos o resultado do trabalho da cruz na vida do apóstolo Paulo.
Então elas são tão contrastantes, embora escritas para a mesma Assembleia. Vamos acompanhar então, desde o capítulo 1, alguns versículos. Abra, por favor, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. E nós vamos então, iniciando hoje, esse aspecto relacionado a Paulo. Nós vamos selecionar algumas frases e colocações dele, que sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, são de muita ajuda para nós compreendermos o que significa ministério cristão. Como dissemos, em outras palavras, o que significa liderança espiritual. O que significa o Senhor, por sua graça, nos chamar. O que significa o Senhor, por sua graça, nos equipar. O que significa o Senhor abrir nossos olhos para entendermos o que significa o caminho da cruz e andar nele. Não apenas cantar a cruz, pregar a cruz, falar de cruz, mas andar no caminho da cruz. Quando Paulo escreve, ainda, um parêntese rápido aqui. Quando Paulo escreve 1 aos Coríntios, logo nos 3 primeiros capítulos, nós vemos a falta de cruz na Assembleia dos Coríntios. Eu fui informado que há divisões entre vós. Eu me refiro a grupos partidários, que dizem, esse é meu obreiro preferido, aquele outro é meu obreiro preferido. Paulo, Apolo, Cefas. No capítulo 3, ciúmes, contendas entre vós. E então, a falta de cruz na Assembleia dos Coríntios é evidenciada. Mas no capítulo 4, Paulo fala assim, eu vos enviei Timóteo para que vos dê a conhecer os meus caminhos em Cristo Jesus. Quais eram os caminhos de Paulo em Cristo Jesus? Caminho da cruz. Por isso o Senhor forjou esse vaso, Saulo de Tarso, tornando um mordomo fiel e prudente na sua casa. Então, segunda Epístola aos Coríntios, vamos começar pelo capítulo 1, versos 8 e 9. Capítulo 1, versos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Aqui gostaria que os irmãos sublinhassem essa expressão. A sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Que maneira interessante de começar uma epístola sobre ministério, você não acha? Tanta coisa positiva para se dizer, né? Paulo começa a epístola sobre o ministério cristão dizendo que a primeira marca de um ministério cristão é sentença de morte. Agora, vamos buscar parafrasear Paulo para entender o que ele quis dizer com isso. Então, se você estudar bem esse texto, você vai, sem dúvida, chegar à conclusão, de uma maneira ou de outra, que o que Paulo quis dizer é o seguinte. Depois ele dizer no verso 8, da natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, foi uma tribulação tal que foi acima de nossas forças, a ponto de nos deixarmos desesperados, até da própria vida. Então aqui, parafrasearíamos Paulo assim, verso 9. Contudo, Deus está decidido a tratar comigo. Que bom. Agora esse versículo, acho que assume talvez uma clareza maior para nós. O que ele chamou de sentença de morte? Deus estava decidido a tratar com Paulo. E nós sabemos para quê. Porque ele nos disse nesse versículo para quê. Para que não confiemos em nós. Primeiro item abordado por Paulo nessa carta de serviço, podemos assim chamar, onde vemos o valor, o peso desse servo de Deus, desse vaso de Deus, e o sentido de liderança espiritual expresso na vida dele, como já falamos. Primeira marca, Paulo recebeu do Senhor uma sentença de morte. Ele a recebeu. Isso significa, Paulo compreendeu que Deus tomou uma decisão, e a decisão de Deus foi, eu vou tratar com Paulo. Eu vou mudar Paulo de vasilha em vasilha. Eu vou transformá-lo de glória em glória, para que ele possa ser um
tipos, um modelo. Eu vou forjá-lo para que ele possa ser expressão clara de meus pensamentos, de minha vontade, de meus caminhos. Claro que Paulo não era perfeito. Não julgo havê-lo alcançado ou obtido a perfeição. Escreveu aos Filipenses, sua outra carta autobiográfica. Mas uma coisa faço, deixando para trás as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Então a primeira marca desse serviço de Paulo e da liderança espiritual em Paulo, ele recebeu do Senhor uma sentença de morte, por causa da autoconfiança. Então aqui, irmãos, nós temos uma lição importante e drástica para todos nós. O primeiro elemento que vai nos inutilizar em respondermos aquilo que o Senhor nos tem chamado para cooperarmos, chamando então isso de liderança espiritual, o primeiro elemento que será problema para nós é a nossa autoconfiança. Deus estava decidido a dar golpes na autoconfiança de Paulo, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Vamos de novo para Filipenses, sua outra epístola. No capítulo 3, verso 3. Você se lembra o que ele diz lá? Nós é que somos a verdadeira circuncisão. Porque aos romanos ele tinha dito, a verdadeira circuncisão não é da carne, não é na letra, mas é do espírito e é no coração. Romanos capítulo 2. Então agora aos Filipenses ele vai dizer a mesma coisa de outra forma. Filipenses 3:3. Nós é que somos a verdadeira circuncisão. E aí há 3 marcas. Veja quais são. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus. Toda a nossa glória está fora de nós. Não nos gloriamos no que somos, não nos gloriamos no que temos, porque afinal de contas o que somos e o que temos? Paulo exorta os coríntios dizendo, o que vocês têm que não tenham recebido? E se receberam, por que se vangloriam? 1 Coríntios capítulo 4. Então ele diz a mesma coisa aos Filipenses. Nós que somos uma verdadeira circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus. Agora veja essa outra marca. Digamos assim, negativa, entre aspas. Não confiamos na carne. 3 marcas de uma verdadeira circuncisão. Se o Espírito Santo tem circuncidado nossos corações, se o trabalho da cruz tem sido real nas nossas vidas, louvado seja o Senhor, essas marcas se seguirão. Nós seremos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa é a primeira marca da verdadeira circuncisão. Segundo, nós nos gloriaremos só em Cristo Jesus. Irmão, esse foi um dos segredos da vida do ministério de Paulo. Por que Paulo pôde viver e ministrar como viveu e ministrou? Escute bem. Ele descobriu que os seus valores, que os seus tesouros, que as suas riquezas estavam fora dele próprio. Estavam em outro. Mas ele descobriu uma segunda coisa. Ele também estava nesse outro. Lá estavam guardados todos os seus tesouros, e lá estava guardado ele próprio, em Cristo Jesus. Então, quando ele passava por aflições, não tinha problema. Como ele escreveu aos Filipenses, quando ele tinha pobreza, não tinha problemas. Ele não iria murmurar. Aprendi a viver na pobreza. Meus valores, minha riqueza está fora de mim. Quando ele recebia louvores, ele também não tinha problema. Eu sei ser honrado. Nenhum homem sabe ser honrado. Todo homem é provado pelos louvores que ele recebe. Mas pelo trabalho da cruz, na vida de Paulo, ele pôde dizer, eu sei ser honrado. Sem me ensoberbecer. Porque os valores de Paulo não estavam em Paulo. Os valores de Paulo estavam em Cristo. Creio que você conhece a chamada Carta às Igrejas Novas, de J.B. Phillips. Uma versão dele, um erudito que era, a respeito das epístolas do Novo Testamento. Carta às Igrejas Novas. Quando ele parafraseia este texto de Filipenses 4, de 10 a 13, ele diz assim, traduzindo Paulo de uma maneira livre, ele diz assim, eu aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis.
e o meu descanso nele é imperturbável. Que maravilha! Por quê? Porque Deus decidiu tratar com Paulo. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Os irmãos sabem, pelo capítulo 3 de Filipenses, se lerem a sequência de versos onde nós estávamos, Filipenses 3:3, se você ler até o verso 10, nessa sequência, você vai ver que havia muita coisa para Paulo se gloriar aí. Por isso ele já começou o parágrafo dizendo: nos gloriamos em Cristo Jesus e adoramos Deus no Espírito. Porque ele vai dizer: se alguém acha que pode se gloriar, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, e a relação que você conhece. Paulo viu seu zelo religioso, Paulo viu seus antepassados, Paulo via suas tradições, Paulo via inclusive a sua denominação religiosa como algo que ele não mais podia se gloriar. Talvez você esteja se perguntando qual era a denominação religiosa de Paulo. Não sei nem se eu vou dizer aqui, porque algum de vocês pode criar uma denominação a partir de hoje, né? Mas esse texto de Filipenses 3 nos diz qual era a denominação religiosa de Paulo. Se você quiser pertencer à denominação de Paulo, então ele era da tribo de Benjamim. E quando ele olhava essa denominação eclesiástica, ele podia dizer assim: tudo considerei como um lixo inútil, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. E tudo isso por quê, irmãos? Deus estava decidido a tratar com Paulo. Benditas mãos. Nosso grande problema é que quando nós somos tratados pelo Senhor, nós vemos aquela adaga afiada de 2 gumes. Você pode imaginar, quase 40 centímetros de comprimento, mais ou menos isso, a faca que o sacerdote usava para destrinchar aquele sacrifício. Mas nós pouco vemos qual é a mão que segura aquela faca. Perito cirurgião, espada afiada de 2 gumes. Graças a Deus que em Cristo Jesus Ele também decidiu tratar conosco. Mas, amados irmãos, cada um de nós tem que responder a Ele com sua responsabilidade. Apresenteis vossos corpos. Esse é o pano de fundo de Hebreus 4:12. Como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que o sumo sacerdote fiel use a sua faca afiada de 2 gumes. Recebemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Nós podíamos aplicar isso de tantas formas, irmãos. Vamos pensar no ministério da palavra. Quantos aqui, inclusive jovens irmãos, têm cooperado com o Senhor de uma forma ou de outra no serviço da palavra, no ministério da palavra? Então vamos pensar sobre ele. Quão tendentes e tentados nós somos em confiar no depósito que o Senhor nos tem dado. Quando confiamos no depósito prévio que o Senhor tem feito em nossos corações, nós arruinamos a obra de Deus. Porque a não ser que o Espírito Santo vivifique uma vez mais, fale uma vez mais, naquilo que Ele já depositou, esse serviço é inútil. Letra que mata, letra morta. Quão tendentes somos em confiar nesse depósito. Já lemos os livros todos, já temos ido a conferências há tantos anos, já nos sentimos preparados. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Como vamos buscar ajudar irmãos, quantas frases preparadas, baseadas na nossa experiência, não é assim? Experiência inútil, se o Espírito Santo não vivificar, não nos socorrer, não nos usar uma vez mais, não decidir falar uma vez mais. Autoconfiança, um dos maiores inimigos no serviço ao Senhor. O segundo deles, logo à frente no versículo 12, veja o que Paulo diz, uma segunda evidência então dessa liderança espiritual na vida de Paulo. Verso 12. Porque a nossa glória é essa. Isso que ele vai dizer é tão importante que ele usou essas palavras. Nossa glória é essa. Não é uma coisa pequena o que ele vai dizer. Então precisamos ouvi-lo. O
testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Graça significa provisão. Temos vivido no mundo na graça divina e mais especialmente para convosco. Então aqui, segunda marca, evidência dessa liderança espiritual em Paulo, o testemunho de sua consciência. E aqui, irmãos, é claro, falando a todos nós, mas quem sabe em particular nesse assunto aos mais jovens. Paulo, o velho, escreveu para Timóteo, o jovem. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias nessa carta. Seria interessante não só citarmos, mas lermos, por causa da importância. 1 Timóteo, abra, por favor, sua Bíblia. Escute bem o que ele disse para Timóteo no capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo 1, 19. Mantendo, ele concluiu o verso 18 dizendo, combate, firmado nelas, o bom combate. Então está falando da vida cristã, da jornada cristã, do serviço cristão. E ele segue, mantendo fé. Então na vida cristã, no combate cristão, no serviço cristão, mantenha fé e boa consciência. Por isso ele disse aos Coríntios, nossa glória é essa, o testemunho de nossa consciência. De que temos vivido diante de Deus em sinceridade, em santidade, no mundo e particularmente para convosco. Que importante, irmãos. Se nós negligenciarmos essa segunda evidência, estamos fracassados no que concerne a Deus na sua misericórdia nos usar. Não seremos adequados. Não nos qualificaremos. Porque não temos testemunho de nossa consciência. Por que o testemunho de nossa consciência é importante? Romanos capítulo 9, versículo 1, mais um verso, são muitos versos, em particular aí 8 ou 10 versos, os irmãos vão encontrar, se buscarem, nas epístolas de Paulo, Paulo falando sobre o sentido e significado da consciência na vida e no serviço cristão. Em Romanos 9, 1, ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando, escute bem, Romanos 9, 1, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Viu aí? Testemunhando comigo no Espírito Santo minha própria consciência. O que ele quis dizer? Vamos colocar assim. A consciência é uma função do nosso espírito humano. Uma das 3 funções de nosso espírito humano. Você descobre isso lendo os textos da Bíblia, que falam sobre o coração humano. Consciência é uma das funções do nosso espírito, nosso homem interior. O que é essa consciência? Acho que poderíamos dizer que a consciência é uma faculdade discriminatória que recebe uma ação direta do Espírito Santo para nos governar e orientar na nossa vida e serviço cristão. Uma faculdade discriminatória com a ação direta do Espírito Santo. Foi isso que Paulo quis dizer em Romanos 9, 1. Testemunha comigo no Espírito Santo minha própria consciência. Sabe, irmãos, que essa é uma dádiva maravilhosa? Nós podemos tentar driblar a nossa consciência com a nossa mente. Ah, mas eu falei isso porque o irmão falou aquilo. Eu agi dessa maneira porque agiram dessa maneira. Ou a circunstância exigiu. Não é? E nós tentamos arrazoar e driblar aquela voz da consciência que está dizendo, você errou, você pecou, você ofendeu. Porque essa consciência sofre uma ação direta do Espírito Santo, que graças ao Senhor, inicialmente, não passa pela nossa mente. Bendito seja o Senhor. Então nós podemos e devemos, na nossa relação com o Senhor, mantermos nossa consciência pura, limpa, capaz de ouvir as direções do Espírito Santo e responder a elas. Ainda nessa primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 1, veja o versículo 5. O intuito da presente admoestação, então não se esqueça, Paulo, um combatente experimentado, escrevendo para Timóteo, um jovem combatente. E ele diz, o intuito da presente admoestação visa o amor
que procede de 3 coisas: coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Os irmãos conseguem ver a importância da consciência aqui? Não há como vivermos em amor uns com os outros. Podemos orar sobre amor, cantar sobre amor, falar sobre amor, mas não viveremos em amor se nós não mantivermos uma boa consciência. Porque o amor procede de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Veja ainda um texto mais. Nessa epístola mesmo, de Paulo a Timóteo. Olha o capítulo 3, verso 9. Paulo fala sobre qualificação de presbíteros e diáconos. E ele diz no verso 9 do capítulo 3: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Veja o capítulo 4, verso 2, dessa mesma epístola. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Na medida que o Espírito Santo vai falando a nós, e nós não respondemos àquilo que ele tem falado, nós progressivamente perdemos a capacidade de responder. Esse é um princípio espiritual. Sabe onde nós vemos esse princípio ilustrado? Claramente, a geração do deserto. A geração do deserto saiu do Egito, pelo sangue do Cordeiro, foi ao Sinai, ouviu o Senhor falando diretamente, que eles deviam ter ouvidos abertos para ouvi-lo, para serem para ele uma raça, um sacerdócio santo, uma nação peculiar dentre todos os povos, não é isso? Êxodo 19. Se ouvirdes minha voz. Logo de início o Senhor falou a respeito desse assunto de ouvi-lo. À medida que eles jornadeavam no deserto, eles não ouviram o Senhor. 10 vezes murmuraram nos seus corações, a ponto de o próprio Moisés perder a paciência com eles. Quanto mais ouviam a palavra do Senhor, livro de Hebreus capítulo 4, vai nos dizer que eles não misturavam a palavra com fé. Uma outra maneira de dizer o que ele disse no capítulo 2, agarrar com firmeza as verdades que temos ouvido. O ensino da unção, o falar do Espírito em nossos corações, em nossa consciência. Quando nós não respondemos ao falar do Senhor, nos convencendo, então nós perdemos progressivamente a capacidade de responder. Então Paulo vai se referir aqui a alguns que têm cauterizada a própria consciência. Ela se tornou insensível. Foi marcada com ferro quente e se tornou insensível. O autor de Hebreus, no capítulo 13, último capítulo de Hebreus, verso 18, ele faz um rogo aos seus destinatários. Ele diz: orai por nós, porque nós estamos convencidos, persuadidos, uma palavra forte, de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então os irmãos percebem a importância desse assunto da consciência. Por isso, selecionamos essa como segunda marca. Nossa glória é essa. Irmão, nunca permita que a sua consciência seja uma consciência com ofensa. Não podemos servir ao Senhor sem consciência boa, sem consciência pura ou limpa. Consciência atua em nossa vida interior como portas. Portas servem para acolher o que pode entrar e manter bem guardado o que está dentro. Se o nosso espírito tem 3 funções, podemos comparar a função de intuição como uma lâmpada. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito através dessa intuição, e nós podemos perceber ali algo da mente do Senhor, da vontade do Senhor, dos caminhos do Senhor, nessa intuição, que é uma faculdade também do nosso espírito. Vamos pensar numa lâmpada. O Senhor nos fala através dessa intuição. Quando falamos sobre comunhão, que é outra função do Espírito, vamos pensar numa mesa. Nós fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão é espiritual, sobretudo. Temos comunhão com Deus no Espírito. Então vamos pensar numa mesa, comunhão. Mas quando falamos como consciência, sobre consciência, vamos pensar numa porta. Uma lâmpada, uma mesa e uma porta. A consciência assume função de portas no nosso homem interior. Ela vai regular o que entra e regular o que sai de nossas vidas.
Nós somos responsáveis, irmãos, em responder ao Espírito Santo por aquilo que temos permitido que entre em nossas vidas. Pela porta dos olhos, pela porta dos ouvidos, pela porta do toque, pela porta dos relacionamentos. O Espírito Santo fala diretamente à nossa consciência. Fecha a porta aqui, abra a porta ali. Então esse é o segundo elemento. Vamos para um terceiro e vamos encerrar aqui com esse. Se o Senhor permitir, amanhã seguimos. Capítulo 2, verso 13. Mais um elemento, uma evidência dessa liderança espiritual em Paulo. Capítulo 2, vamos ver versos 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Tito foi enviado por Paulo a Corinto com a primeira carta. Paulo disse para eles na primeira carta: vocês podem ter muitos preceptores, mas não teríeis muitos pais. Eu vos gerei em Cristo Jesus. A relação de Paulo com os coríntios era tão intensa. Seus filhos amados, como ele diz, usa essa mesma expressão a eles. Mas esses filhos amados estavam vivendo de uma maneira tão desordenada. Quando se olhava para esses filhos amados, aquilo não parecia casa de Deus. Quando olhava para o exercício dos dons espirituais deles, aquilo não os edificava, não impressionava os incrédulos e indoutos que porventura entrassem no seu meio, como ele fala no capítulo 14. Paulo estava com ansiedades, intranquilidade e muita preocupação com aqueles que ele gerou em Cristo. Ele não gerou, foi embora e deixou o relógio funcionando. Paulo era um homem relacional. Paulo se relacionava com os coríntios de uma maneira íntima e profunda. Você sabe, irmão, que nas 13 epístolas de Paulo, ele cita mais de 70 nomes de pessoas. E você já percebeu que algumas pessoas nós conhecemos, pelo menos os seus nomes, só porque elas eram amigos de Paulo e por nada mais? Você sabe alguma coisa sobre Andrônico e Júnias? E sobre Erasto e Rufo? E sobre Evódia e Sintique? Nós só os conhecemos porque eles eram amigos de Paulo. Paulo era um homem relacional. Então, o que nós vemos nessa terceira característica, evidência de Paulo como um líder espiritual? Ele era um homem relacional. O coração de Paulo estava queimando de intranquilidade, porque Tito levou a primeira carta para os coríntios, uma carta dura, porque assim era necessário. Tirai de vós o fermento para que sejais uma nova massa. Não há um só sábio no meio de vós capaz de julgar no meio da irmandade. Vocês estão levando outros irmãos para um tribunal civil. Que vergonha é essa? E ele escreve essa carta tão preciosa aos coríntios, tão severa, tão firme. Então seu espírito estava cheio de intranquilidade. Tito foi com a carta. Qual foi a reação dos coríntios? Qual foi o resultado dessa minha carta? Nós podemos imaginar que enquanto essa carta ia, e até que ele encontrasse Tito, o que Paulo sabia fazer era orar, interceder, regar sua carta com lágrimas pelos seus amados filhos coríntios, que estavam vivendo em tanta desordem. Então, de alguma forma, o ponto de encontro seria Troade, que faz parte da jornada, caminho da Macedônia. Então, quando Paulo chega em Troade e não encontra Tito, acabamos de ler, ele diz: não tive tranquilidade no meu espírito. Irmão, isso nos fala tanto, sabe por quê? Porque Paulo é aquele que diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Tanta carga, tanta clareza, tanta paixão pelo Senhor. No entanto, ele diz: uma porta se me abriu em Troade, mas eu não tive tranquilidade no meu espírito. Que lição mais impressionante. Parece que nós, de certa maneira, não conseguimos compreender com interesse o que Paulo está dizendo aqui, da sua experiência, não é verdade?
Paulo tinha um espírito coordenado. Ele estava de tal modo aflito pela falta de ter encontrado Tito, que ele não conseguiu pregar em Trode, apesar de uma porta ter sido aberta. Posteriormente ele encontra Tito na Macedônia. Deixa Trode, como está escrito aí no capítulo 2, vai para Macedônia, e como está escrito no capítulo 7, se você ler lá, ele encontra Tito na Macedônia. Aí ele recebe a notícia dos coríntios, refrigera o seu coração, e o que ele faz? Agora ele vai enviar a segunda carta aos coríntios, dizendo que seu coração foi refrigerado. Então aqui está uma terceira marca maravilhosa de liderança espiritual na vida de Paulo. Paulo tinha um espírito coordenado. Paulo não era um freelancer na obra de Deus. Quão importante é nós sabermos o que significa cooperação na casa do Senhor. Cooperação uns com os outros. Só há um ministério espiritual. É o ministério do Espírito Santo, do qual todos nós temos uma parte, pela graça do Senhor. Como precisamos aprender a cooperar. Num encontro que tivemos há 3 meses atrás, com um grande número de irmãos, nós nos lembramos juntos de uma ilustração que eu gostaria de repetir aqui. Numa certa ocasião, Charles Spurgeon, chamado de o príncipe dos pregadores por muitos, ele fez uma observação a respeito de William Kelly. Ele disse que William Kelly tinha uma mente tão grande quanto o universo. Uma afirmação altamente positiva. William Kelly é um gênio e é um homem de Deus. Essa foi a observação de Spurgeon. Daí a algum tempo, Spurgeon disse assim: a mente de William Kelly está se estreitando, porque ele está seguindo os ensinamentos de John Nelson Darby. Houve um tempo na relação de William Kelly com John Nelson Darby em que eles se separaram, por algumas interpretações de Darby que Kelly não concordava. Mas sabe o que William Kelly fez? Ele reuniu boa parte dos escritos de John Nelson Darby para distribuí-los para o povo de Deus. Isso mostra quão grande era o seu coração. O quanto ele sabia que, apesar de não poder aqui ou ali concordar com John Nelson Darby era um vaso de Deus para a casa de Deus. Então essa atitude de William Kelly fala tanto aos nossos corações. Ele também era um homem coordenado. Então, irmãos, quão importante é, concluímos esse assunto aqui para o momento, quão importante é que cada um de nós viva a vida da Assembleia local. O terreno de Deus nos preparar, o terreno de Deus nos forjar. Isso vale de modo muito particular para os mais jovens. O lugar de Deus nos forjar não são os seminários. O lugar de Deus nos forjar é numa relação íntima, não descartável, séria, compromissada com irmãos em uma assembleia local. Este é o campo de treinamento de Deus. Se não vivemos a vida da assembleia local, nunca poderemos servir o Senhor de maneira adequada. E isso tem um motivo e uma explicação. As leis básicas do corpo de Cristo só podem ser aprendidas quando nós estamos intrincados na vida de uma assembleia local. Quais são as leis básicas do corpo de Cristo? Vamos citar algumas delas. E você examine depois por você mesmo, não temos tempo agora para isso. Dependência mútua. Só aprendemos isso na vida da assembleia local. Mútua dependência. Segundo, cooperação. Acabamos de colocar. Cooperação. Terceiro, coordenação. Em se tratando de profetas, falem 2 ou 3, os outros julguem. Percebe? Coordenação. Submissão mútua. Só aprendemos essas lições vivendo a vida prática de uma assembleia local. Espiritualidade. O que é espiritual, o que não é espiritual. Só poderemos discernir vivendo a vida da assembleia local. Porque a assembleia local tem um privilégio. Cada assembleia local, como foi designado pelo Senhor, ela deve responder ao Senhor, conhecendo pelo Espírito Santo a mente e a vontade do Senhor,
para que então eles possam avançar, possam caminhar, e aquela assembleia seja uma assembleia viva, respondendo ao cabeça que é Cristo, pelo Espírito Santo. E então essas lições vão sendo ministradas através uns dos outros nos nossos relacionamentos. As leis básicas do corpo de Cristo só podem ser aprendidas na vida de uma assembleia local. Paulo vivia a realidade dessa nota. Quando ele foi chamado pelo Senhor, separado pelo Espírito Santo, lá estava Paulo na Assembleia de Antioquia, servindo com mais 4 profetas e mestres, 5 ao todo, e jejuando e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude a compreender também essa terceira marca, tão prática, e que sobretudo então o Senhor encontre lugar para aplicá-las no nosso coração. Como nosso irmão, ao fazer a abertura ontem, nos lembrava, se isso não acontecer desse fim de semana, perdemos uma semana. Queremos expor a palavra do Senhor de tal forma que Ele aplique sua palavra aos nossos corações. A revele e a aplique, para que nós sejamos mudados. E que então esse ministério maravilhoso do Espírito Santo, com o qual Ele tem compromisso, lembre-se, e baseado no qual Ele exerce toda a sua atividade, encher todas as coisas com Cristo, e encher Cristo com todas as coisas, seja realidade em nossas vidas, irmãos. Vamos orar e concluímos por hoje. Ó Senhor, confiamos a Ti, Tuas palavras, confiamos a Ti, a Tua instrução. Pedimos ao Senhor que aborde os nossos corações onde nós estamos e nos leve a mais naquilo que Tu tens no Teu coração. Gratos nós somos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.